Olá, meus irmãos, novamente aqui junto de vocês para darmos continuidade ao estudo do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Estávamos falando no vídeo anterior sobre o homem de bem. Estávamos falando sobre a caridade como prova, como demonstração do amor em movimento. E falávamos da caridade, daquela de doação de bens, de coisas, alimentos, comida, alimentos, vestes. Mas e aquela caridade que vem através das palavras, aquela caridade que vem através do perdão, aquela caridade que vem através da demonstração de amor, quando nós oramos pelos irmãos? Quando nós oramos por aqueles que estão internados nos hospitais para cirurgias complicadas, aqueles que sentem dores, aqueles que foram atropelados, vítimas de acidentes diversos, tiros, aqueles que sofrem com câncer, aqueles que sofrem de depressão, aqueles que sofrem aí agora pela infecção do Covid-19, aqueles que nos governam, aqueles que nos roubam, aqueles que falam, nos prometem, nós acreditamos e falham conosco. Cadê a nossa caridade em orar por esses irmãos, por eles que erram, por aqueles que sofrem, por aqueles que estão com as suas liberdades de vida restritas pela prisão, aqueles que estão internados nos hospícios, que se deixaram levar, os suicidas? Temos muito ainda a pensar no que seja verdadeiramente caridade. Então, quando nós oramos, não apenas por aqueles que nos solicitam preces, quando nós oramos pela humanidade, nós estamos praticando o amor ao próximo. Nós estamos praticando a caridade. Lembram-se do trecho daquela música, dar um pouco do que tem a quem tem menos ainda, dar um pouco mais de tranquilidade a quem tem menos tranquilidade do que nós. Dar um pouco mais de amor àquele que sente menos amor do que nós. Dar um pouco de alegria àquele que não tem a alegria que nós temos. Mostrar a ele o exercício da fé. Mostrar a eles que existe um futuro, que nós acreditamos e temos esse conhecimento e temos isso como fé. Então, praticarmos a caridade é seguirmos aqueles exemplos de Jesus, porque Jesus era o maior praticante da caridade. E lembre-se novamente do trecho da música. Se dar um pouco do que tem a quem tem menos ainda, aos olhos de Deus é das artes a mais bela. Por quê? Porque você está dando de si. Está demonstrando verdadeiramente o amor. E o amor se revela através da preocupação que nós temos com o próximo, por aqueles. E quem é o próximo? O próximo é todo aquele que está sobre a crosta desse planeta. Então, lembre-se, nós estamos muito habituados a criticar. E agora, quando Jesus disse, atire a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, então, nos faz refletir. Será que estamos isentos? Será que estamos agindo de igual para com nossos irmãos quando nos recolhemos e oramos, perdoai as nossas ofensas? E as nossas ofensas que não são nem sequer proferidas, são apenas pensadas. Ora, o pensamento plasma e chega, e vai, mas volta. Então,
O que é a caridade verdadeiramente? A hora que nós começarmos a tirar da ideia, da cabeça, os pensamentos que precedem as ações, nós estaremos começando o exercício da caridade. Sejamos indulgentes com as fraquezas alheias, porque nem todos são fortes como nós, ou como nós pensamos, porque todos nós temos um pedacinho de fraqueza. E é por aí, não se esqueçam, que é através da nossa fraqueza, da nossa fragilidade, que aqueles que nos querem mal entram, os espíritos que nos querem mal entram por essa porta. Então, atire a primeira pedra. Aquele que não tem nenhuma fraqueza, aquele que não pensa, aquele que não intenta, aquele que não tenta obstacular por suas ações, por suas palavras, por seus atos, por seus decretos. Então, um verdadeiro homem de bem é aquele que estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. E Kardec nos diz, no Livro dos Espíritos, como se reconhece o verdadeiro espírita. O verdadeiro espírita se reconhece pelos esforços que empreende em se melhorar. Não nos esqueçamos que nós estamos todos aqui numa proposta de reforma íntima. E a reforma íntima, ela é difícil para nós. Mas os Espíritos nos dizem, nos deixam claro, pequenos são os vossos esforços nesse sentido. Não é difícil. Nós achamos difícil porque temos que quebrar barreiras. Temos que quebrar a barreira do orgulho, do egoísmo, da vaidade. Nós somos melhores, nós somos mais sabedores, nós somos mais dignos, nós somos mais puros, nós somos mais belos, nós temos mais. Lembre-se, Jesus nos diz: sejais como os pássaros dos céus. Eles não acumulam riquezas para si. Ao contrário, não se preocupam em obter o alimento, pois o alimento está na natureza. E eles ajudam a natureza, porque quando eles comem aqui, eles levam sementes para lá, e as sementes caem ao chão e brotam, geram. São grandes construtores da natureza. Não nos envaideçamos das posses que nós temos, nem das vantagens pessoais que possamos ter em algum lugar, pois que num instante isso pode ser tirado. E quando nós desencarnarmos e partir, a única coisa que nós vamos levar na mala, na nossa bagagem, serão as bênçãos que distribuímos, o amor que praticamos, que demonstramos, a lealdade que demonstramos a Jesus quando oramos. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E se a ordem social nos coloca o comando de um homem sobre o outro, se ela te dá essa oportunidade, trata-o com bondade, com benevolência, com paixão, porque todos somos iguais perante Deus. Use da tua autoridade para levantar o seu moral, para lhe dar um ensinamento, não para esmagá-lo, para sobrepujar ninguém, porque isso é o exercício do orgulho, não o da caridade, não o do amor. Se temos uma posição de autoridade, de direção, mostremos o caminho através dos exemplos. Foi isso que Jesus nos mostrou com a sua autoridade moral. Meus irmãos, pensamos, vamos pensar, vamos refletir. Estamos a caminho, e o caminhar é difícil porque nos faz vencer o orgulho, nos faz vencer a vaidade. Todos nós a temos, uns mais, outros menos. Mas vamos pensar, é possível, eu quero, e quando eu quero, com motivação, com entusiasmo, com fé, eu vou praticar esse amor. Então, Kardec nos fala, primeiro mandamento,
Espíritas, instruí-vos, segundo o grande mandamento, amai-vos. Então, amai-vos e instruí-vos. Então, não adianta nós aprendermos, estudarmos e não praticar. Pratiquemos. Sejamos benevolentes, indulgentes e saibamos perdoar, pois nós gostamos muito de ser perdoados, não é? Até breve.